Somos livres, estamos livres, livres em Cristo, e esse é o nosso assunto aqui nessa noite, livres do pecado, livres da morte eterna, pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Enquanto estava cantando ali, eu lembrei de João, quando ele aponta para Jesus e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é por isso que estamos aqui nesta noite, para meditarmos na santa palavra do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Deus falou muito ao meu coração nesses louvores, e isso vem confirmando o que Ele tem aqui para nós aqui nessa noite. Hoje nós vamos falar sobre pecados. E não é tão fácil, né, de falar sobre pecados. A parte boa é no final, né, que nós somos livres, libertos do pecado. Mas até a gente chegar lá, não é tão fácil a gente comentar sobre a nossa natureza humana, as nossas tendências, as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades. Somos tendenciosos ao pecado, isso é da natureza humana, mas glórias a Deus temos o Espírito Santo que nos fortalece, que nos carrega no colo nos momentos das nossas fraquezas, das nossas vulnerabilidades. E ali sentado também louvando, eu estava lembrando do livro do Eugene Peterson, um pastor segundo o coração de Deus, que ele dá o exemplo, quando se trata do pecado, ele dá o exemplo de curar uma enfermidade, tirar as feridas do ser humano, de uma pessoa, e não é fácil. Eu lembrei do Henrique, meu filho, quando a gente levava para tomar uma vacina, tinha que praticamente amarrar ele, porque ele quebrava tudo, tinha que travar ele nas pernas e segurar, os enfermeiros ficavam até com medo de quebrar a agulha, porque era uma gritaria, mas era para o bem dele. Às vezes o médico precisa cortar a nossa carne, machuca e levamos ponto, e levamos meses para recuperar uma fratura, e dói demais, fisioterapia, mas é para o nosso bem. E é assim que Deus trabalha nas nossas vidas para nos curar do pecado. Às vezes o pastor confronta a gente fica bicudo, fica trombudo, acha ruim, mas é para sarar as nossas feridas, os nossos erros, para nos melhorar, mas a gente não gosta, porque bate no nosso ponto fraco, mexe com o nosso ego, mexe com o nosso orgulho, e às vezes a gente não gosta disso. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. E já linkando isso, eu meditando nessa noite passada, e aí eu lembrei do livro que nós estamos estudando no nosso GC, Pecados e Pecadinhos, que é tão forte aqui nessa noite. Às vezes a gente fala sobre pecado, aí já vem na cabeça o pecado da sexualidade, o pecado do assassinato, mas tem tantos pecadinhos sorrateiros, as raposinhas, que vai danificando aos pouquinhos, quando a gente pensar que não, já nos corroeu todo por dentro. E aí, lembrando do assunto dos nossos GCs, e o texto que nós vamos ler aqui nessa noite tem tudo a ver com esses pecados e pecadinhos que estamos estudando. Está nessa grade de pecados, nessa esteira, o que nós vamos ver aqui. Hoje nós vamos ver orgulho, divisão, que é a mesma que facção, preconceito, povo fariseu, um povo preconceituoso, arrogância. Nós vamos ver aqui nesse texto dureza de coração, falta de amor, falta de perdão. Tudo isso é pecado, irmãos, que eu cometo. A dúvida, que é a falta de fé, desobediência, insurreição contra o reino de Deus, altivez, prepotência, injúria e por aí vai a lista de pecados que nós vamos ver aqui nesse texto que nós iremos ler nesta noite. E amanhã no GC nós vamos estudar sobre o pecado lá no Piratininga, da irresponsabilidade. Mas é pecado?
É pecado. Eu também não sabia, estou sabendo agora. Tudo, irmãos. A gente dormindo, a gente está pecando, sabia? Às vezes, em vez de orar, é o pecado da preguiça. Prefiro o colchão do que levantar para clamar a Deus quando necessário. João capítulo 8, versículos 31 até o 36. A gente está lendo mais, usando mais a NVT, né, pastor? Eu vou ler aqui no celular, eu ainda não consegui comprar ainda, mas no celular eu tenho. NVT 21. Todo mundo achou? João 8, 31 a 36. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Vejam bem, se permanecerem. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Mas somos, aí eles responderam, mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer, com vocês serão libertos? Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade. Todo que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Para a gente, veio um monte de coisa aqui, pastor, na cabeça, estudando isso aqui. E aí, para a gente entrar aqui, nesse meio do caminho que a gente leu aqui, quase o final já, eu quero voltar um pouquinho, rapidamente, uns assuntos aqui que eu achei muito pertinente ao assunto de hoje e que nos dá luz à palavra aqui que a gente vai compartilhar nessa noite. O nosso tema é livres do pecado. Para a gente contextualizar, desde o capítulo de número 7, depois você lê na sua casa com o tempo, e também o 8, está contido nesse texto, o texto que acabamos de ler agora, esses versículos. Jesus está num momento tenso. Jesus está num momento de debate tenso com os fariseus, com os sacerdotes, um embate acalorado com esses fariseus e mestres da lei. Esse embate aconteceu justamente no período das festas das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, ou a festa da colheita, que durava 7 dias. E nessa época, o povo, nessas festas, o povo relembrava o tempo que eles viveram, peregrinaram no deserto por 40 anos, todo mundo sabe a história, e eles faziam o quê? Eles moravam durante 7 dias, faziam uma representação de cabaninhas pela cidade, na frente de casa, sem teto para eles contemplarem o céu. Mais ou menos isso aí, essa festa das cabanas. E eles celebravam ali também a festa da colheita, tinha a libação da água, que eles pegavam lá a água do poço ou do tanque de Siloé e faziam ofertas a Deus. E também a festa, né, falava sobre as luzes. No pátio eles acendiam candelabros gigantes, enormes, que quando acendiam pareciam realmente colunas de fogo, que representava a coluna de fogo que Deus estendia sobre o povo durante a noite no deserto. Então eram 7 dias de comemoração, de gratidão pela libertação do Egito. E justamente no último dia, o dia mais especial, Jesus se coloca de pé no meio do templo, no meio do pátio. Ele declara, vejam bem, no meio dos fariseus isso aí. Versículo 7, 37, Jesus fala que ele é a água viva. O povo falando sobre água e fazendo cerimônias, rituais com a água. E Jesus fala, eu sou a água da vida.
E ninguém entende nada, porque o pessoal ali era tudo material, era tudo concreto, e o pessoal não entendia e ficavam revoltados com ele. Mais na frente, no capítulo 8, versículo 12, Jesus pega o exemplo das luzes que são acesas lá, e essas colunas de fogo, quando era acesa, diz, eu estava lendo o comentarista Barclay, e ele fala, eu tirei muitas coisas daqui, do ISB, eles contam que essas colunas, quando eram acesas à noite, clareava ao redor do templo e até as ruas da cidade, de longe se via aquela luz de tão forte que era, aquelas labaredas de fogo, e aí Jesus olha aquilo e fala, eu sou a luz do mundo. E os caras não entendendo nada. Jesus afirma que eles estão tentando matá-lo. Eu estou resumindo aqui. E os fariseus, vejam só que pesado, chamam de Jesus de endemoniado. Olha que dureza de coração. Você tem ideia de você chegar na frente de Jesus e falar, seu endemoniado? Tem ideia de que peso é isso? A situação desse coração, desse povo, dessa cultura, dessa tradição, dessa religiosidade, dessa legalidade, enfrentar o Rei dos Reis, o Criador de todas as coisas, materiado ali em forma de homem, e ele chegar na cara de Jesus e apontar o dedo e falar, você é um endemoniado. Os fariseus, ouvindo que muitos estavam dando ouvidos ao que Jesus falava, e muitos estavam crendo nas palavras de Jesus, e aí mandaram os guardas do templo atrás de Jesus para prendê-lo. O guarda do templo é como se fosse uma polícia que tinha especial do templo, para guardar o templo. Mas aí, versículo 47 do capítulo 7, os soldados foram atrás dele, mas não o prenderam, porque a palavra fala, porque não era o tempo. E aí, vejam só, os polícias que foram para prender Jesus, eles voltam e falam assim para os sacerdotes, ninguém jamais falou como esse homem fala. Vejam só. E aí os chefes responderam assim, será que vocês também foram enganados? Até tu, Brutus, filhos meus. Será que até vocês, a polícia, foram enganados, foram para prender o cara e voltaram aqui sem ele? Será que vocês caíram na conversa desse homem? E aí, olha o que eles falam, que dureza. Por acaso alguém, olha a comparação, alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Eles perguntam para os policiais. Não, é claro que não. Mas essa ralé, os humildes, os pequenos, eles chamam de ralé aqueles que estavam crendo em Jesus, mas essa ralé, esse povinho que nada entende, desaculturados da lei, é maldita. Xingam mesmo, irmãos. E aí, mudando um pouquinho mais para frente, em seguida a gente vê a armadilha que eles preparam para Jesus. Eles pegam a mulher, eles querendo prender Jesus de qualquer jeito, e ali, naquele dia, aparece um flagrante de uma mulher em adultério. Capítulo 8 já, do versículo 1 ao 11. E aí, eles pegam aquela mulher e traz para o templo. E vejam só o que me chamou a atenção. Eles vêm, colocam a mulher na frente da multidão, se dirigem para Jesus, aquele que eles estão tentando prendê-lo e matá-lo, com ódio dele. Aí eles chamam Jesus mestre. Às vezes, palavras lisonjeiras, palavras que a gente pensa que estão nos elogiando, que estão nos considerando. Às vezes as pessoas falam com você, mas já estão com os pregos e o martelo aqui na bolsa, na pasta, para pregar você numa cruz.
Pense nisso. E aí aqueles mestres da lei, fariseus, personagens todos pomposos, cheios de empáfia, de soberba, chegaram com uma mulher, já humilhada, coitada. Errada sim, mas sendo humilhada. Imagine, considerada uma criatura desprezível. A mulher já não tinha muito valor aqui nessa época. E ainda na situação que ela estava, pegaram aquela mulher e jogaram no meio da multidão. Eles não estavam interessados na justiça de Deus, não, dos céus, muito menos em compaixão. Eles estavam mesmo querendo provocar vexame, vergonha, constrangimento e, consequentemente, a morte, o linchamento daquela mulher e também a morte de Jesus com essa armadilha. E aí eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque não é essa história que a gente vai ver. Mas Jesus dá uma invertida neles, igual a gente sabe. Eles queriam pegar Jesus, porque se Jesus falasse, né, está absolvido, seus pecados são perdoados, iam arrumar confusão eles iam colocar Jesus como Jesus, esse cara é conivente com o pecado, ele passa a mão, ia colocar Jesus contra o povo. E se Jesus condena, Jesus estava passando por cima de Roma. Quem poderia dar ordem de condenação seria Roma. Então eles queriam pegar Jesus de algum jeito. E aí essa parte é a mais linda, né? Jesus abaixa a cabeça e tem vários comentários. Uns falam que talvez Jesus começou a escrever os pecados de cada um ali naquela areia. Talvez seja isso. Engraçado que o termo que é usado para dizer Jesus grafava na areia é a mesma palavra que Jó usa. Em Jó, quando ele fala assim, os meus amigos escrevem, acusam contra mim. Então, por isso que tem esse comentário que dá a entender que Jesus escreveu ali na areia o pecado de cada um. E ainda tem mais, essa palavra não significa que é só quem pecou. Essa palavra tem o significado profundo de quem imaginou o pecado. E aí, suponhamos que seja isso, ou talvez Jesus vendo aquela mulher tão constrangida, num pecado de adultério, aquela mulher numa situação tão deplorável. Jesus fica com vergonha de olhar para a mulher. Alguns comentam isso e Jesus fica com a cabeça baixa. Você já viveu isso quando alguém passa uma vergonha do seu lado? Eu já vivi isso. A minha cara queima, que parece que é comigo. Não sei se já passaram por isso. Você fica com vergonha de ver a pessoa naquela situação. Talvez tenha sido isso. Jesus fica com a cabeça baixa ou ganhando tempo ali. E aí Jesus fala para ele, tá bom, seus bonitões. Então vamos fazer o seguinte, aquele que pode apedrejar, mas vamos começar pelo primeiro aí. O que não tiver pecado, seja o primeiro da primeira pedrada. Aí vai saindo de filinha indiana, né? Desde o mais velho. E aí Jesus levanta a cabeça, não tem mais ninguém. Fica ali só Jesus e a mulher. E Agostinho comenta isso, ele fala que fica ali naquele vazio a mulher apenas e Jesus. A mulher representando a miséria humana e Jesus representando a misericórdia divina. E aí Jesus fala, cadê teus acusadores? Foram embora? Foram todos. Ele falou que eu também não te acuso. Vai, porém, não peques mais. Ou vai e reinicia a tua vida sem o pecado. Então a gente vê que Jesus perdoa, mas Ele quer que nós nos afastemos da vida errada. Quem nunca pecou ou pensou em pecar, pode jogar a primeira pedra. Sumiram todos. E Jesus, com a sua infinita misericórdia, dispensa aquela mulher.
As palavras de Jesus, cheias de poder do alto, convenceu muitos judeus a crerem nele. A esses Jesus os aconselhou. Jesus, enquanto pregava, o povo ficava na dúvida. Você lê o capítulo 7, que muitas vezes fala, olha, esse não era o Jesus que estavam procurando matá-lo, mas ele está pregando aqui no meio do templo, no meio de todo mundo. Aí eles ficaram com a seguinte dúvida: será que ele é o Cristo mesmo? Porque está liberado. Então consentiram ele pregar, será que ele é o Cristo? Então viram os fariseus viram que Jesus estava persuadindo e ganhando aquelas pessoas, muitos dos judeus ali creram nele. Aí Jesus se dirige a esses especificamente, e Jesus começa a aconselhar ele e estimular eles a obedecer e permanecer em seus mandamentos, apesar de toda a tentação do mal, indicando assim que seriam verdadeiramente seus discípulos. Então a gente começa a perceber que não basta apenas crer, mas tem que permanecer. Tem que permanecer na palavra, tem que permanecer observando os mandamentos. Jesus manda obedecer, aprender durante toda uma vida, mais e mais de Jesus, estudar, pensar continuamente nas coisas do alto, nos assuntos dos céus. E aí Jesus fala: o que comete pecado é escravo. Isso aqui é difícil, é pesado. E aí Jesus fala para eles, e conhecerão a verdade, nós lemos já, e a verdade os libertará. E aí os caras não gostaram não. Tipo assim, o senhor está chamando a gente de escravo? Judeus descendentes de Abraão nunca foram escravos, mas já tinham sido escravos, né? 70 anos foram escravos, estavam ali debaixo do poder de Roma. E aí eles ficam bravos com Jesus, não aceitam e questionam Jesus. E aí Jesus dá o exemplo do escravo que vive, né, uma vida inteira dentro da casa. E aí eu começo já a fazer a aplicação aqui pessoal para a gente. Jesus dá esse exemplo de que o escravo se sente até da família. A gente vê, né, escravos aí que são até parte da família, mas legalmente não são. O seu amo, o seu senhor, a qualquer hora pode tomar a decisão de vender ele, de mandar embora, de assinar a carta e dispensar ele e falar: ó, você está livre, segue o teu caminho. E aí Jesus fala: mas quem é filho não. Filho é permanente, filho é herdeiro. E aí, vamos ler aqui João, para refrescar a memória, João capítulo, no mesmo livro aí, João capítulo 1, versículos 12 e 13. João 1, 12 e 13. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os judeus tinham total confiança e certeza na salvação, pelo fato, simplesmente pelo fato de serem descendência de Abraão, por pertencimento humano, por nacionalidade. Não estava errado, estavam certos até certo ponto. Mas Jesus está falando da escravidão espiritual. Jesus está falando com eles do pecado e eles não entendiam. E aí eu paro aqui pensando nisso e conversando, falando com Deus sobre essa parte aqui. E eu fiquei pensando comigo, Paulo, será que às vezes eu não confundo também as coisas, a legalidade, os meus costumes, as minhas tradições, a minha religiosidade? Às vezes achamos, pelo fato de um dia termos nos declarado crente, por vir à igreja, fazer parte talvez da Igreja Abrace ou da Igreja de Cristo espalhada pelo mundo,
ou talvez por cantarmos, orarmos, pregarmos, tomarmos a ceia todo mês aí, fazemos a ceia do Senhor, já está tudo garantido? Será que pelos rituais que eu tenho feito, será que já estou salvo, já estou com um pezinho no céu? Já sou santo, não preciso mais de ser purificado? Eu já tenho jeito de crente, eu falo como crente, o meu vocabulário é um vocabulário igrejês, eu falo muito bem, uso paletó, gravata, uso roupa de crente, os rituais, venho no culto todo domingo, faço parte de ministérios, tenho funções nas igrejas. E aí Jesus fala para esses fariseus, Jesus adverte dizendo, vocês estão se tornando escravos, sem perceber. Cuidado para não serem expulsos da casa do Pai. Mas o Salvador trouxe boas notícias. Jesus fala de liberdade, é o que cantamos aqui. Nada além do sangue, eu sou livre, somos livres aqui. Mas não temos autonomia, essa liberdade não significa autonomia pessoal, longe de Deus ou independência de Deus. Liberdade está totalmente conectado, atrelado com responsabilidade. O pecado traz consigo pesadas consequências, meus irmãos, e eu já vivi isso. Eu coloquei algumas delas aqui para a gente pensar um pouquinho. Davi, lembra de Davi, Salmo 51, quando ele fala, cria em mim um coração novo. Davi, certa vez, ele fala que o pecado apodrece os ossos do ser humano. O pecado traz as suas consequências, e algumas delas são culpa, remorso, dúvida, eu pisei na bola, será que Jesus está comigo ainda? Tristeza. O pecado traz decepção. Quantas vezes fiquei decepcionado comigo mesmo, porque por achar que eu decepcionei o meu Jesus? O pecado traz divisão, o pecado traz separação, o pecado traz morte física e o pecado traz morte eterna, que é a pior de todas. O pecado traz deficiência, o pecado traz vulnerabilidade, o pecado traz ansiedade, depressão, o pecado traz angústia, o pecado traz medo, etc, etc, etc. Por isso que Jesus estava tão preocupado, nós lemos aqui, parecia que Jesus estava travando uma guerra com essas pessoas, mas era uma guerra de amor. Jesus estava gritando em seu coração, querendo livrar esse povo do pecado, da morte eterna, e eles não entendiam. Da mesma forma que Jesus fala para mim e para você aqui nessa noite com muito amor, que Ele já nos livrou dos nossos pecados, que Ele já nos perdoou no Calvário, que Ele já pagou o preço pelo pecado que você cometeu essa semana, o mês passado, e pelo pecado que você vai cometer amanhã, assim como eu. Ele já pagou o preço, nós já somos livres, não podemos ficar refém das acusações do diabo contra as nossas vidas, não podemos nos esconder, fugir para longe de Deus, do Pai, como fez Adão e Eva no paraíso. Nem tem para onde se esconder, assim como o salmista escreveu no Salmo 139, para onde eu irei da tua presença? Se eu for para o mais profundo, o Senhor está. Se eu for para o abismo, se eu for para as alturas, se eu for para o espaço, para o universo, ali o Senhor estará. Não podemos
deixar a nossa vida ser consumida, o nosso coração, não podemos deixar-nos ser chantageados pelo diabo, pelo acusador das nossas vidas. Hoje Jesus nos oferece consciência limpa. Jesus quer que nós deitamos o nosso travesseiro e dormimos em paz, com a certeza de que somos livres, que é nada além do sangue e que Ele já nos purificou com o seu sangue. Livre de todo o peso, livre de toda a culpa, livre de todo o remorso, livre de toda vergonha, livre de toda acusação. Somos livres em Jesus, purificados no seu sangue. João 19:30, Jesus falou assim, pendurado na cruz: está consumado, já está pago, você já está livre, meu irmão. Eu estou livre, somos livres aqui nessa noite. Isaías capítulo 53, versículo 5, nos diz assim que pelas nossas feridas, pelas suas feridas, nós fomos curados ou sarados. Versículo 6, caiu sobre ele todas as nossas iniquidades. Versículo 10, ele foi ofertado pela nossa culpa. Versículo de número 11 fala que o justo justificou a muitos, e nós estamos no meio. Versículo 12, pois ele levou o pecado de muitos. Então, meu irmão e minha irmã, muitas vezes nós falhamos, nós erramos. Uma coisa é você pecar por querer mesmo. Uma coisa é até a justiça, né? Assim, né? O pecado, o crime hediondo e o crime por acidente. Tem penas diferentes. Uma coisa é a gente premeditar e fazer. Hoje eu acordei com vontade de pecar e vou pecar. Vou meter o pé na jaca hoje. Hoje eu vou afrontar Deus. E outra coisa é a gente pecar por fraqueza. Pela falha humana, pelo peso dessa carcaça física que pende para o erro, para a maldade, para o pecado. Às vezes, o engraçado é que quando a gente comete um erro, em seguida bate uma sirene na cabeça, no coração, né? E o arrependimento, e a culpa, e o desespero. Não sei se eu estou errado, pastor, mas nesta hora que a gente reconhece, eu creio que o Senhor já nos perdoou. Porque Ele entende as nossas fraquezas. Ele sabe como somos crianças nas mãos do diabo. Ele falou para Pedro uma vez: Pedro, se você soubesse, o diabo já pediu para bagunçar com a tua vida, e Jesus sabe que nós vamos cair, vamos falhar. Mas ele fala que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Então, se você caiu, meu irmão e minha irmã, não fique envergonhado, não continue sendo refém do diabo. Converse com o seu pastor. Seja liberto dessas cadeias. Jesus é o único que pode quebrar essas algemas essa noite. Jesus é o único que espedaça ferrolho, grilhões, correntes, e Ele está aqui nessa noite. E eu, de forma até de brincadeira, eu lembrei disso e vou comentar aqui com vocês. Hoje, se tivesse um título para a nossa igreja, se fosse uma igreja pentecostal, das quais nós conhecemos por aí, o título hoje seria Noite da Libertação. Tem tarde da libertação por aí, né? Já fui em muitas, mas hoje
é a noite da libertação. Não estou dizendo que aqui você pecou, que tem gente em pecado, não. Eu estou dizendo que o poderoso, o Cordeiro que tira o pecado do mundo está aqui nessa noite. Se alguma coisa te acusa na sua consciência, Ele está aqui, já te perdoou. Amém? Quem crê, fique de pé juntamente comigo. Vamos